Olá, estamos de volta aqui na TV CDL São Paulo, a casa do varejo paulista. No dia de hoje, estamos novamente aqui com Alexandre Damasio, nosso diretor jurídico, e vamos falar um pouco sobre LGPD. E hoje o bate-papo vai ser interessante, porque nós vamos trazer dois assuntos dentro da LGPD, o terceiro setor e o pequeno empresário. Ou seja, a LGPD sofreu alterações, está prevista essas alterações, e a gente vai falar um pouco disso justamente para que vocês fiquem atentos às mudanças que virão, que vão, obviamente, de uma certa forma, beneficiar a todos dentro do rigor que ela se apresenta. Mas eu vou deixar que o Alexandre fale mais. E, Alexandre, antes de começarmos, eu gostaria de te agradecer novamente estar aqui conosco, sempre de uma forma muito simpática, para conversar com todos os que nos assistem, porque, de uma certa forma, é o que a gente faz nesse bate-papo, conversa com as pessoas que estão nos assistindo. E, Alexandre, para a gente começar, eu pediria para ti, antes de nos aprofundarmos no assunto, né, que é falar sobre o terceiro setor e pequena empresa, dar um overview rápido sobre a LGPD. E aí depois, porque quem ainda não acompanhou algum programa, está um pouco por fora, pelo menos para a gente nivelar em termos de conhecimento quem está nos assistindo. Um resumo bem rápido do que é a LGPD. Muito obrigado, Vitor. Sempre o convite é sempre agradável. Aquele que nos assiste também, muito obrigado pela audiência. Aquele que não vai nos assistir ainda, né? Tem a internet te dá essa audiência atemporal. Então, muito obrigado. A gente tem falado de LGPD. A LGPD é uma lei feita no Brasil há alguns anos atrás, arroldando a Lei Geral da Europa, que visa educar as empresas brasileiras e sistematizar a aquisição dos dados das pessoas. Antes você podia ter para o seu consumidor, ter no seu cliente, todos os dados dele, nome, endereço, telefone, e-mail, características, se é caucasiano, se é alto, se é baixo. Você conseguia identificar, por exemplo, algum tipo de comorbidade, doença, crença religiosa. Isso não tinha controle nenhum. De sorte que antes da lei, algumas modalidades de varejo, e aí eu vou salientar, por exemplo, farmácias, vendiam essas informações. Então, imaginemos o seguinte, você vai na farmácia, fornece o seu CPF, naquele fornecimento você tinha lá o teu histórico de medicamento, então ele sabia, o farmacêutico sabia que você era hipertenso e comprava o medicamento temporalmente. Essa sua ficha ia para as seguradoras, que compravam para avaliar o teu risco de seguro de vida, e também para os farmacêuticos, para as indústrias farmacêuticas, onde eles criavam diagnósticos de dados em que nós, cidadãos, não tínhamos a menor ideia do que aquilo acontecia. Práticas como fusão de clínicas, fusão de empresa, onde você confundia o mailing e, de repente, você começava a receber mensagem, e-mail, promoções de empresas que você não reconhecia. Essas práticas, compra de mailing, que a pessoa ia na Praça da Sé e comprava, as práticas de você pegar dados pessoais e, por exemplo, de repente, um hacker, ou você ia limpar o teu HD e todos os teus clientes eram copiados e você não sabia, precisou de um chacoalhão. Então, a lei veio para uniformizar o que as empresas podem ter e o que não podem ter, o que eu, consumidor, tenho que autorizar e o que é que eu faço com aquele monte de cliente, aquele monte de dado que eu não uso mais. Então, a LGPD é um grande chacoalhão na prática comercial que a gente tem. Perfeito. Bom, e para a gente agora, vamos dizer assim, se aprofundar um pouco mais, e aí vamos começar, né, caminhar já nessa parte bem recortada, que é o terceiro setor, associações, clubes, enfim, né? Igrejas. Obrigado, Alexandre, por essa breve explicação.
E eu deixo aqui a dica: estudem, olhem um pouco mais sobre a LGPD, porque aqui foi um overview mesmo. E, Alexandre, para a gente já introduzir o assunto que é desse programa de hoje, que é o terceiro setor e o pequeno empresário, vamos começar com o terceiro setor, né? Fala um pouco sobre o terceiro setor, o que a LGPD influencia ou interfere, né? Seja como for melhor a palavra, que sinceramente eu não sei qual que se adequa mais, se interfere ou influencia no terceiro setor. Vitor, tem um fato interessante. O terceiro setor, ele é um setor bilionário no Brasil. O que é o terceiro setor? Quando a gente tira a função empírica e coloca na prática, terceiro setor são associações. E aí você vai de clubes de futebol, clubes de vôlei, clube de boccia, que são associações, até a Associação Amigos do Bairro. O terceiro setor são as fundações, essas com patrimônio, com grandes contratos e com a fiscalização também do Ministério Público. O terceiro setor são as igrejas, todas as denominações pias. Então, você tem as classificações, ela pode ser uma ONG, ela pode que é uma organização não governamental, ela pode ser uma OSC, que é uma organização da sociedade civil, ela pode ser uma OCIP, ela pode ser um monte de qualificações, e essas qualificações dão acesso àquela associação a receber algum tipo de benefício, contratar de alguma forma, participar de orçamento público de outra maneira. Este público hoje, uma pequena igreja de bairro, com uma denominação regional, tem os mesmos deveres da Coca-Cola. Para você entender a multa dessa pequena igreja, desse clube de boccia, dessa associação Amigos de Bairro, é a mesma que uma multinacional hoje toma. Olha só. Quando a gente pensou em LGPD lá atrás, a federação, a CNDL, a Unesco já falava disso. Olha, a gente tem que tratar os desiguais de forma desigual. Nós temos que entender o que é isso. E não houve. Então, você teve um período grande para adaptação. 2 anos nós ficamos nos adaptando. O Brasil pôde adaptar-se por 2 anos. Nós temos uma taxa de pesquisas que falam que 83% das empresas sequer iniciaram a adaptação da Lei Geral de Proteção de Dados. Isso fez com que a iniciativa privada e as associações setorizadas, SEBRAE, CNDL, Unesques, fizeram uma pressão na Agência Nacional de Proteção de Dados para garantir uma previsão legal, que está lá na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que trata exatamente da ideia de diferenciação do poder econômico dessas empresas que a gente tem no Brasil. Nada mais justo, né? Nada mais justo, mas a lei não previa. Né? Então, durante 2 anos, a gente estava tratando um microempresário que vende sapato da mesma forma que o industrial que fabrica o calçado. Isso gerou 2 fatores assim muito ruins. Primeiro, descrédito na lei. Como era uma lei muito complexa para o pequeno, difundiu-se entre o pequeno empresário que ele não precisava. Isso nunca vai chegar a mim. Isso é muito ruim, porque ele descredita um selo importante, né? Uma reação cívica importante. Outro ponto que foi completamente esquecido era entender o custo de uma adequação de LGPD para o pequeno empresário, para o microempresário. Né? Então, assim, eu não tenho como pagar, eu não vou fazer. Nós, lá na CDL, fizemos o primeiro DPO, que é o encarregado de dados do sistema. E foi muito interessante, porque nós conseguimos trabalhar durante alguns meses e entender que o pequeno empresário não entendia nada do que estava acontecendo. E de todos os nós, ele era o mais frágil.
de todos eles. Você tinha o aparelhamento do Estado com a lei, o aparelhamento das grandes indústrias, o aparelhamento dos órgãos de fiscalização, mas ele, como empresa que está entre o meio desse monte de gente do Estado e o consumidor, não sabia nem por onde começar. Olha. Quando a gente fez algumas outras lives, né, de LGPD, eu explicava, e o que mais dava sucesso quando eu falava assim, que as pessoas me perguntavam, era isso mesmo? E eu dava exemplo da pasta. Como que é hoje um despachante ou como é hoje numa pequena escola? Você faz um contrato à mão, físico, põe numa pasta e coloca num armário. Não é isso? Sim. É isso que acontece. Se eu te perguntar quem tem acesso a esse armário, você vai falar, todo mundo. Se eu te perguntar se está catalogado por importância as informações da pasta, você vai falar, não, cada uma tem uma cor. A LGPD, na verdade, ela tem uma função de regramento muito importante, mas na prática era muito difícil de fazer. Quem se adaptou? Plano de saúde, grandes indústrias, grandes distribuidores, multinacionais. E o restante? O restante não conseguiu. Se você for, por exemplo, hoje para um dentista de bairro, todas as fichas que ele tem são consideradas sensíveis. Lá eu tenho nome do consumidor, lá eu tenho idade do consumidor, lá eu tenho endereço do consumidor, lá eu tenho e-mail do consumidor, lá eu tenho alguma característica médica ou anatômica do consumidor. Como é que esse profissional faz? Quando ele faz no computador, aquilo ali está no computador. Se queimar o computador ou se roubarem o computador dele, um abraço. Quando não está no computador, E está numa ficha. Alexandre, desculpa te cortar, mas já Imagina. cortando, e isso aí me trouxe um alerta também, porque, e eu não sei se tem alguma empresa desse setor nos assistindo, que é da área dos desenvolvedores, empresas desenvolvedores de sistemas que vendem para pequenas empresas e outras também que são mais especializadas no terceiro setor, elas também têm que se preparar na entrega Muito, desses muito, produtos, muito, 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 né? muito. A gente hoje tem que usar grandes ferramentas, por exemplo, com os buscadores, né, Google, Opera, etc., eles já têm toda uma política de dados. Quando você compra ou usa o equipamento do Google Workspace, você ali tem algumas oportunidades de dados. Quando você vai para o Word ou para o Windows, lá tem outro. Então, assim, as grandes corporações, elas estão resguardando dele. Ela coloca a ferramenta à disposição. Mas vamos sair do mundo do dentista e vamos numa igreja de novo? Como é o ritual de uma igreja, seja católica, protestante, seja um templo de Umbanda? Ele, quando tem portas abertas, ele recebe visitantes. A primeira coisa que acontece é alguém ir te abordar como visitante, te dar uma filipeta para você se apresentar. Lá você coloca o seu nome, nome da tua mulher, do teu filho e um telefone para contato. Isso é comuníssimo. Aí o pastor, o bispo, o padre, o pai de santo, que você é um visitante, declara a tua visita. Olha, estamos recebendo a visita do Vitor, da Mariazinha, da Joaninha e tal. E aquela folha de papel? Vai para onde? Qualquer um pega. E aí eu tenho um outro agravante. E se lá tem pedido de oração? E você coloca assim, desemprego, empréstimo. Olha o poder dessa informação para o mau uso. Exatamente. Que é um outro dado interessante, a LGPD fala em descarte, né? A gente não pode ter informação nova. Hoje a informação dos dados tem que ter data de entrada, permanência e data de saída. Se o consumidor não falar, tudo bem, mas você tem que dizer o seguinte, em 2 anos eu vou descartar o teu dado. Quantas e quantas associações ou clubes não têm listas e listas de ex-associados? Aí eu vou colocar o Rotary, eu vou colocar o Lions, eu vou colocar N outros,
que já morreram ou Exatamente. que não fazem mais parte do rol associativo há décadas. Quantas e quantas associações, igrejas não mandam um WhatsApp ou mensagem e você nem mais faz parte daquilo? Clubes de viagem. Clube de viagem, clube de desconto. Você entendeu a quantidade a enormidade de problemas que a Mas indústria traz? aproveitando, porque existem clubes, né, e clubes de viagem, que eu poderia citar vários nomes, não vou citar aqui, que são grandes corporações, que têm vamos dizer assim, um aporte para poder, né, se adaptar à lei. Quando a gente fala que a LGPD está, vamos dizer assim, se moldando a pequenas empresas e ao terceiro setor, que engloba todos esses segmentos, essas grandes corporações que são clubes, que são clubes de benefícios, enfim, elas entram também nesses benefícios ou elas, vamos dizer assim, ficam dentro da lei que não vai ter vamos dizer assim, um Vamos, certo então, ajuste? vamos. Quando você fala em terceiro setor, você tem um grupo de KNAI, você tem uma apresentação estatutária diferente. Eu posso chamar clube, mas a minha constituição ser uma empresa limitada. Né? Então, o terceiro setor ela tem uma característica de ser org.br ou não ter fins econômicos. Essas são as Ah, está características. correto, exato. Tá? Então, assim, eu posso me chamar clube, mas eu ser uma empresa. Não está valendo. Hoje, exatamente faz 10 ou 15 dias, a Agência Nacional de Proteção de Dados minutou, né, uma resolução que está no site Participa Mais Brasil, que é um site de consultas do governo federal, uma minuta para flexibilizar essa lei que é tão complexa para a pequena empresa, para as startups, para aquelas que ainda são disruptivas e para as pequenas empresas. O que é que a gente está se avizinhando? Então, olha que horrível. Sabe aquela empresa que quis ser direitinho e tudo mais e comprou um monte de coisa, pagou um monte de assessoria, fez um monte de coisa para se adequar? Talvez ela não precise mais. Olha Nós só. estamos de novo passando pela lei do extintor. Todo mundo precisa ter extintor e saber primeiros socorros. Quando viu que não deu certo, muda, ninguém precisa mais nada. Mas todo mundo já tinha comprado 2 extintores no carro. Né? Exatamente. E não só como essa, tem muitas outras Muitas também, né, outras, muitas que outras. foram criadas e acabou exatamente dessa forma que tu falou. Muitas Alexandre, outras. aproveitando essa minha, vamos dizer assim, esse meu corte na tua fala, a gente falou sobre o terceiro setor e os problemas que, vamos dizer assim, são muito semelhantes, ou para não dizer iguais, o das pequenas empresas. Mas vamos falar especificamente agora do terceiro setor, não, vamos dizer assim, pintando esse cenário que a gente conhece, mas que foi super importante para que as pessoas, opa, eu faço parte disso, é exatamente isso que acontece comigo. Agora vamos falar sobre o que eles devem fazer e como devem fazer para se proteger, para não serem, vamos dizer assim, multados, enfim. O terceiro setor tem regras muito específicas, Vitor. Então, olha, você tem o terceiro setor que faz convênios com a iniciativa privada e, portanto, com a iniciativa pública, e, portanto, eles são passíveis de auditoria pelo Tribunal de Contas. Essas entidades, que aí são organizações sociais, muitas prefeituras contratam associações de médicos. Ele tem que ter uma contabilidade específica. Ela é regida pelo Tribunal de Contas do Estado. E essa associação, que não tem fins econômicos, ela tem que ter um grande sistema de proteção de dados. Poucos estão fazendo. Poucos estão fazendo. Você vai ter outras associações que são associações empresariais, que buscam as empresas privadas em troca de isenção de imposto. Muito comum também. Elas Sim, entram em algumas leis de isenção. Essas, elas têm muito problema com a parte contábil, elas não têm fiscalização de um órgão público, mas ela demanda uma série de certificações de transparência
de onde vem esse dinheiro, para onde vai. Toda vez que o objeto, né, da entrega passe por dado sensível, por gente, por pessoa física, essas entidades têm que olhar com carinho. Você vai ter um outro elemento que é o terceiro setor, as igrejas. A maioria delas vivem de doações, tá, de dízimos, ofertas, algumas de venda de livro, festas, etc. A grande maioria comum. Festa junina, por exemplo. Ela arrecada e vai para a igreja. Quantas dessas sequer CNPJ tem? Quantas dessas sequer contabilidade tem? Quantas dessas têm dados e dados guardados na gaveta? Aí você vai para uma associação amigo de bar, associação de bares, associação das mais inúmeras possíveis. E nessa associação você tem, por exemplo, um plano de saúde, ou você tem um plano odontológico, ou você vende seguro, ou você é um sindicato. Quantos dados não estão sendo trafegados em seu nome, mas na agência mas da empresa odontológica, por exemplo? Sim. Olha como nós temos aí uns problemas que são completamente esquecidos. Não, eu vejo, frequento, estou toda hora falando na mídia, estou nas universidades, e assim, a gente não fala dos setores invisíveis. A gente simplesmente não fala. A gente não fala dos problemas das igrejas, a gente não fala dessas universidades, desse universo de ONGs que trafegam certificados e isenções de imposto para iniciativa privada. Você não fala dessas ONGs que mexem com dinheiro público. Você não fala da Associação Amigos de Bairro. Você não fala da empresa ou da entidade que vende plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida. É um mercado fantástico, que está completamente desassistido. Tu vê só. O Alexandre, agora a gente saindo do terceiro setor e entrando nesse outro mercado, que talvez seja muito maior, eu não sei, acredito que sim. Não, vou mudar essa pergunta. Alexandre, saindo do terceiro setor e vindo já para esse mercado de pequeno porte, e tem, né, muitas coisas que tu falou são similares ao terceiro setor, mas tem, né, as suas particularidades. E dentro dessas particularidades que eu gostaria que tu trouxesse alguns exemplos para que também, né, esse pequeno empresário possa se enxergar. E aí, depois disso, a gente falar como ele se prevenir, né, para também não ser autuado. Então, o bom agouro é que essa legislação, essa nova resolução, entende o quão difícil é ser empresário, microempresário, empresário individual no Brasil. É uma ação dessas entidades setorizadas com olhos e bons olhos para, por exemplo, quem é um empresário individual ou para quem hoje a nova lei importa no empresário, né, limitado, único, unipessoal. Você imagina, vamos do mais simples ao mais... durante muito tempo, todo mundo virou MEI. Né? Havia uma série de políticas públicas para que os pequenos prestadores de serviços tornassem microempresários individuais. Esse microempresário individual, às vezes, é vendedora de Mary Kay. Às vezes, ela é o pedreiro. Às vezes, ele é não o dentista, mas aquele que faz a prótese. Esse universo de pessoas, nós vamos de trás para frente, era completamente desassistida de um atendimento especial da lei, mas ela tinha todas as obrigações. No mundo real, por exemplo, confundia-se o WhatsApp pessoal com o WhatsApp profissional. Então, a manicure tratava do atendimento dela dentro dos contatos pessoais, sem pedir para a mulher do Vitor, para a Fernanda, que é minha mulher, qualquer tipo de autorização. Então, você está no teu WhatsApp pessoal
e vinha lá eu tenho um monte que vem, por exemplo, às vezes do prédio. Todo mundo tem do condomínio, e tem lá propagandas. Ninguém perguntou se no meu WhatsApp pessoal eu queria receber aquilo. Olha que mal engembrado, mecânico. O pequeno mecânico, por exemplo. Quantas vezes você viu um mecânico de bairro fazendo uma ficha no laptop do teu carro? Nunca. Ele está com a mão cheia de graça, ele escreve a tua placa, na maioria das vezes, teu telefone. Aonde vai aquele dado teu? Você não tem a menor ideia. A lei começa a entender essas dificuldades. Antigamente, por exemplo, se eu chegasse na mecânica, que eu levei meu carro, e falasse, ó, eu quero que você me diga onde é que estão meus dados, o mecânico ia falar assim, eu não sei, multa nele. Onde é que está meu arquivo, onde que você guardou a placa do meu carro e o ano do meu carro e o meu endereço e o meu telefone? Não sei. Multa nele. Pior, eu chego de novo nesse mesmo profissional, no pedreiro, e ele fala para mim assim, está aqui nesse armário. E eu vou te perguntar, mas quem pode mexer no armário? Ah, qualquer um. Meus dados estão completamente expostos. Exato. Como é que a lei entende agora? A própria lei vai criar um mecanismo para essas pequenas empresas de padronização. Talvez de todo esse novo universo da mudança de LGPD, é que diferente do que acontecia até agora, que as pequenas empresas tinham que ir para o mercado. Então, primeiro ela perguntava para o contador não sabe. Depois ela ia para o advogado sabe e cobrava entre 8, 10 mil e 50 mil reais. Quem é que tinha? Ninguém. Se eu pedir para um pequeno empresário 10 mil reais de honorários, ele não vai ter. E como é que você vai explicar para que é? Ele vai falar, mas eu já pago o contador. Então, você tinha uma figura que era o encarregado de dados, que era um profissional que respondia e garantia que todo o fluxo da informação estava correto. A lei está tirando isso. A lei está começando a simplificar o chamado agente de tratamento de pequeno porte, que é quem O mexe com... Alexandre, Oi, desculpa te vamos... cortar, O gostoso da conversa é isso. e é, mas e é bem cirúrgico mesmo esse corte que eu vou fazer, para que fique vamos dizer assim, algo bem fácil das pessoas entender. A LGPD eu vou dizer assim, a majoritária, né? Uhum. A original. E agora essa adaptada, numa linguagem extremamente simples, essa que está sendo adaptada, né, a essas pequenas empresas. O que de fato vamos dizer assim, ó, não, até para não ficar confuso, esquece um pouco a LGPD majoritária e vamos pegar só na alterada. O que, vamos dizer assim, ó, dentro dessa alterada, desse recorte, esse pequeno empresário ele precisa fazer, ou seja, para se precaver. E só que eu já vou juntar uma pergunta junto aqui, baseado no que tu falou, que me, assim, me acendeu aqui uma luz de alerta querendo dizer, e os escritórios de contabilidade que recebem informação de todo mundo? Como vai funcionar isso? Porque tem escritórios de contabilidade que são grandes, mas tem escritórios de contabilidade que são pequenas empresas, né? Como é que vai Então, ficar? de novo, a gente classifica a pequena empresa, microempresário, EPP pelo faturamento. Primeiro dado. Eu posso achar que eu sou uma coisa e meu faturamento dizer outra, eu estou enquadrado naquilo. A nova lei simplifica para essa pessoa. Então, antes você tinha que fazer um mapa de todo o fluxo de dados. Muito comum. Peguei no balcão, entrei em tal sistema, do sistema está gravado aqui, a pessoa foi informada, blá, blá, blá. Hoje, a legislação vai pedir algo mais simplificado. A legislação antes não indicava um padrão, ela falou, tem que ter isso, 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 isso. Agora não, vai ter uma cartilha. A Agência Nacional de Proteção de Dados vai emitir uma cartilha. Faça assim que está tudo bem. Antes, você tinha que ter um profissional, interno ou externo,
para responder, que não era um advogado, não é um contador, é alguém da tua empresa que você nomeia para responder caso houvesse algum vazamento de dados. E você tinha que pagar esse cara por mês. Hoje já não vai ter mais. Hoje a gente também trata a ideia do alto risco. Quem declara ou quem se autodeclara um agente com alto risco ou não é o empresário, e não a lei dizendo isso é alto risco, isso não é. Facilitou a vida do pequeno empresário. O que é que está acontecendo quando você fala em contador, advogado? Tinha um mercado gigantesco que está nadando de braçada há 2 anos, com a lei antiga, colocando nos empresários um monte de obrigações que podem não valer mais. Então, hoje nós estamos numa fase muito danosa do ordenamento jurídico, que é assim, vale a Lei Geral de Proteção de Dados original, vamos brigar assim, mas está avançando para mudar a lei. É a coisa dos dois extintores. Você tem que andar com dois temas, mas você sabe que daqui a pouco vai voltar um só. Como é que isso acontece? Não tenho como investir. Primeira pergunta. Sou uma pequena empresa, sou uma igreja, sou uma associação. De chofre, Vitor, eu vou dar lá o site da CDL ou da federação, mas na federação, fcdl.org.br ou cdlsaocaetano.org.br, você tem lá um e-book de todas as regras, é um e-book muito completo para atualização e adequação de LGPD. Para quem nos assiste, entrar no fcdlesp.org.br ou cdlsaocaetano.org.br, você vai baixar o e-book, tem lá 60 e poucas páginas, mas a partir dali você consegue, no mínimo, entender um pouquinho o que você precisa. Vou dar algumas dicas simples. Você gosta de dica, né? Você sempre gosta de dica. Primeira dica: ter um ambiente em nuvem paga. Ou o Google, que vai custar R$ 9,90 por mês. Ou você que gosta do Windows 360, eu não sei quanto é que tem de armazenamento, mas também não é caro. O OneDrive, que é o plano mais barato também. Ele já vem com todo o pacote Office, enfim, 200 e poucos reais por ano. Então, dá R$ 200, mas dá R$ 15. Se você pegar tudo aquilo que você tem na máquina e colocar na nuvem, você já está começando a ficar regular. Por quê? Quando você compra o OneDrive ou quando você tem o Google Drive, você começa a ter a necessidade de ser identificado. Eu tenho um arquivo na conta alexandredamasio.coelho@gmail.com. Para eu acessar essa conta, eu tenho que ter uma senha. E a senha é pessoal e, portanto, rastreável. Quem que é o responsável da senha? Sou eu. Se eu dei a minha senha para o Vitor e aconteceu alguma coisa, o responsável sou eu. Então, se eu perguntar onde é que estão os dados da sua empresa, da sua igreja, da sua ONG, elas estão lá no OneDrive ou no Google Drive em nome de fulano de tal. Se você usar, quando você faz um ambiente pago de R$ 9,90, de R$ 10,50 por mês, você compra também a política de proteção de dados do ambiente. Então, você passa a ter a proteção de política de dados do Google ou da Microsoft. E o gratuito? O gratuito não te dá a mesma proteção. Porque quando você olha a política de privacidade destas empresas, elas só garantem a tua proteção de dados nos organismos, nos produtos pagos. Tá? É justo também. É justo, você está pagando R$ 9,90. R$ 9,90, R$ 15 também te dá direito a usar, além do armazenamento, lá na nuvem daquela empresa, um armazenamento do teu e-mail. Então, o teu e-mail, o e-mail da tua empresa, começa a ser um e-mail rastreável e, portanto, você consegue entender da onde veio o dado e para onde ele foi arquivado, incluindo prova de descarte, que é quando você bota na lixeira.
O ambiente pago, a grosso modo, te protege de fluxo de dados. Você sabe de onde você recebeu, você sabe onde armazenou, e se você jogou na lixeira, você sabe onde está. Se eu Perfeito. ligar lá, Google, ponto, preciso desses dados, o Google me manda o relatório e eu consigo provar o fluxo de dados. Quanto que eu gastei por isso? R$ 9,90. A minha empresa é um pouquinho melhor, eu tenho um CRM. CRM é aquele site de relacionamento onde você guarda todo o encaminhamento da tua empresa. Pode ser o HubSpot, pode ser o Salesforce. Quando você contrata um HubSpot, por exemplo, eu estou dando marca e eu não ganho merchandising desses caras. É uma pena. HubSpot, assiste aí e me dá um de graça. O HubSpot você paga planos. Mas estes CRMs, como todos eles, ou quase todos eles, são de multinacionais, ele já vem parametrizado também com modalidade de proteção de dados. Então, se você entrar no HubSpot, a tua conta tem um número. E você vai poder dizer o seguinte, olha, o teu dado, Vitor, está armazenado no CRM HubSpot número tal. Perfeito. O Alexandre, aproveitando que nós estamos em tecnologia, o CRM, nem todas as empresas, principalmente as de pequeno porte, utilizam, É mas a verdade. grande maioria usam o ERP, que é o Isso. sistema de gerenciamento financeiro, nem que seja para controlar o seu fluxo de caixa. Essas empresas que usam, normalmente, elas não compram, adquirem um serviço de grandes desenvolvedores. Normalmente pegam ali o da própria região, que distribui CRM lá pela cidade, coisa e tal. Como essas empresas desenvolvedoras de software, que também são pequenas e que disponibilizam para pequenos empresários, normalmente pequenos varejistas, software de ERP, o que eles têm que ter também para proteger não só ele, mas também os seus clientes? Eu vou dizer para você o seguinte, a gente não pode inventar. Esse pequeno desenvolvedor pode simplesmente entrar num ERP grande, verificar o fluxo e copiar. É um pecado que eu estou falando, mas na verdade é o que ele vai fazer. Ele não vai Sim, gastar uma centena de reais, né, contratando uma equipe legal, uma equipe de TI para fazer o fluxo e garantir. Mas todos os ERPs, hoje em dia, gente, todo mundo tem isso aqui, isso é um smartphone. Tudo está no smartphone, né? Inclusive os apps. E você tem lá um monte de apps gratuitos de ERP. Na maioria das vezes, você tem que verificar, quando você contrata um ERP, se ele tem o fluxo de armazenamento do seu dado, ou se na conta de ERP você não tem nenhuma garantia de que aquilo está armazenado em algum lugar. Pouca gente pergunta isso. Onde é que estão os meus dados? E quem tem acesso aos meus dados dentro da tua empresa? Afinal de contas, olha, eu comprei a tua ferramenta. Você tem acesso a tudo que eu coloco aqui, concorda? sim, com certeza. A pergunta é, qual é o teu nível de segurança para você não ter acesso aos meus dados? Mas isso não acontece, Vitor. Isso vai acontecer quando um PROCON, quando uma CDL, quando uma associação se mobiliza para questionar esses fabricantes. A gente compra facilidade. E o brasileiro tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é ser afetivo e a desvantagem é também fazer negócio afetivamente. Você compra confiando. Exato. Alexandre, aproveitando também que a gente está falando disso, qual o conselho que tu daria para pequenas empresas que hoje têm sistemas e, na grande maioria, não teve a preocupação de desenvolver, pensando nisso até mesmo porque não existia a Lei Geral de Proteção de Dados, então não tinha essa preocupação, e hoje, para essas empresas, talvez se torne até oneroso investir no próprio sistema para preparar, assim, na velocidade que é necessário. Que conselho tu daria para o pequeno empresário que precisa de um ERP e tem um já, mas esse não traz essa garantia? Ah,
vamos dizer assim, ó, é cobrar do desenvolvedor, é migrar para um outro sistema? Então, o primeiro dado é o seguinte, você vai pegar lá no teu... Eu não vou nem dizer contrato, porque ninguém tem contrato, tá? Você vai entrar no site desse desenvolvedor, no site do projeto, tem lá, fale conosco. E você vai mandar um e-mail para ele pedindo a política de dados, política de proteção de dados para clientes. Lá você vai apresentar o número do teu CNPJ ou você vai colocar o teu nome. A primeira coisa é que ele, como contratado, tem que te servir essa proteção de dados. Então, o primeiro passo é isso. Amanhã, quem nos assiste, entra lá, fale conosco. Provavelmente, se é uma landing page, você não tem um protocolo. Então, se você não tiver protocolo, você vai entrar no teu e-mail normal, né? Digitar lá o e-mail da tua empresa e solicitar a política de proteção de dados e questionar, né? Bem assim, solicito a política de proteção de dados do produto que eu adquiri, meu CNPJ é tal, ou o nome da minha empresa é tal. Não tem política de proteção de dados? Mude. Perfeito. E se tem, saber qual é e se essa Leia, política leia, está adequada à leia, LGPD. leia. A gente não lê. Você não lê absolutamente nada, você só coloca assim, aceito. Aceita a cookie, aceito. Assina, aceito. A gente não lê. Você Não. não lê nem no laboratório. Quando ela vem com aquela ficha médica enorme, ela falou assim, assina ali. E você assina. Exatamente. O Alexandre, o nosso papo está muito interessante e isso requer talvez um outro programa para a gente ainda, vamos dizer assim, ó, se aprofundar ainda mais. Mas eu deixei no ar aquela pergunta e tu não respondeu, ainda vou invocar ela Então, novamente. volte. Se eu não respondi, volta. É. Porque eu acho que a parte mais sensível, acho não, tenho certeza que a parte mais sensível no pequeno empresário é o RP, o CRM também, mas não é a grande maioria que tem. Então vamos pensar no RP, e essa tu já trouxe a solução, simples, fácil, manda um e-mail, pede a devolutiva, se não tem, e se ele não tem previsão de adequar, Troca, troca, porque o troca. risco é teu e não dele. Bueno, até aqui, ok, 10. Agora, tem outro ponto sensível que eu vejo, que é os nossos contadores. E muitos deles são mais problemáticos que talvez, inclusive, o software do DRP. Como resolver essa questão? E o que o contador, que também em muitos deles são pequenas empresas, precisa fazer, primeiro, para ele mesmo, enquanto empresa, se resguardar. Segundo lugar, o que ele precisa oferecer para os seus clientes e o que os clientes dele precisam ter para também ficarem protegidos. Não sei se a minha pergunta foi muito Não, complexa. vamos lá. LGPD cuida de dado pessoal, dado empresarial. Então, nós temos que entender o que é que você informa para o teu contador. Se você informa, por exemplo, a tua área trabalhista, ele tem a obrigação de tratar esse dado com uma forma mais acurada, porque lá tem dados de pessoas. Se você só trafega no contador, direito empresarial e a área contábil, ele tem que ter menos cuidado. No máximo, ele vai ter os teus dados de sócio. De qualquer forma, a gente fala para a pequena empresa o seguinte: se você contrata um site, que é muito comum hoje, aquele site que você paga R$ 60 por mês, ele faz a tua contabilidade. Solicite a política de proteção de dados para ele. Se o teu contador é de bairro, é a mesma coisa. Mande um e-mail para ele e fala assim, eu queria saber a tua política de proteção de dados, queria saber aonde estão os dados dos meus empregados e gostaria de entender quais as proteções que eu tenho com os documentos que trafegam entre a gente. Como é que ele te pega os seus documentos? Por exemplo, acabei de contratar a Mariazinha, tenho lá a carteira de trabalho da Mariazinha. A pergunta é, como é que isso trafega entre vocês? Ela não é uma pergunta simples, a gente aqui está condicionando as provocações, para a gente entender
que, por exemplo, quando você trafega o endereço de um funcionário, e eu sei que ele pega ônibus na linha A, B, ou ele tem dois, é um dado que pode ser entendido como sensível. É o teu contador que cuida disso, é o teu contador que cuida, por exemplo, das licenças maternidades, é o teu contador que cuida dos benefícios de saúde do teu empregado, então ele tem que ter política de dados, ele está lidando com dados sensíveis de pessoas físicas. Perfeito. Aí, meu amigo, Alexandre, tem que ligar para o cara e falar assim, eu preciso saber o que você faz com os dados que eu envio para ele. perfeito. A LGPD, ela tem a preocupação, vamos dizer assim, com dados de pessoa física ou também com dados de pessoa jurídica. Tendo com dados de pessoa jurídica, o contador também trabalha com dados da pessoa jurídica. Por exemplo, eu emito uma nota, mando lá para o contador a nota, ele tem CNPJ, ou seja, ele tem todos os dados do meu cliente. Também tem que ter preocupação com o CNPJ ou é só CPF? CPF. O que você tem que lembrar é o CNPJ não. seguinte, a empresa, por exemplo, você tem uma outra modalidade, que é concorrência desleal. Então, assim, os dados das empresas são tratados como segredo empresarial e não como dado sensível. Agora, todo dado de funcionário, sócio, de quem produz, é esse sim. Sempre pessoa física. Perfeito, entendi. Bom, eu acredito que esse final aí serviu para clarear muitos dos empresários e empresas do terceiro setor que estão nos assistindo. Alexandre, para a gente encerrar o programa de hoje, porque eu acredito que esse programa merece um segundo programa, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem, uma dica para quem está nos assistindo. Então, de novo, todo mundo que nos assiste ganhou, né, do Vitor, é a conta do Vitor aqui, e da TV CDL-SP, esse e-book. Não dá para dizer que a gente não conhece a lei. Então, fcdlesp.org.br ou cdlsaocaetano.org.br, você vai baixar o teu e-book. Se você tiver dúvida, nós estamos no YouTube. Também disponibilizamos ali aquele canal. Faça a sua dúvida, escreva a sua dúvida, deve ser a dúvida de muita gente e a gente responde. Você acabou de ganhar um e-book e uma assessoria de LGPD grátis. Alexandre, para facilitar mais, já está aqui na tela o QR Code direcionando diretamente para o e-book, ou seja, basta vocês apontarem o celular para o e-book, para esse QR Code, e já vão poder baixar esse e-book. Caso estejam assistindo no celular essa entrevista, não tem problema, a gente vai colocar na descrição o link direto para o e-book também, ok? Alexandre, quero te agradecer. Mais uma entrevista que a gente faz, né? Tu já está virando com cadeira cativa aqui, qualquer dia tu já fica do meu lado e a gente faz o programa juntos. Quero agradecer a todas as pessoas que nos acompanham, que assistem, e eu vou pedir uma coisa para vocês: compartilhem, porque essa entrevista vale a pena o teu amigo, que é também empresário, caso ele não tenha assistido, assistir. Tenho certeza que aqui tem dicas de ouro para que vocês possam estar prevenidos para que não sofram uma atuação no futuro. Um grande abraço a todos. A TV CDL São Paulo agradece a audiência de vocês e até o próximo programa.